Eu tava pensando num negócio, na verdade eu ouvi um negócio, e por exemplo, um fato é que os nomes Vanessa e Eliabe, um deles é mais popular do que o outro. Popular do tipo, mais bem aceito pela sociedade. Um é, abre aspas, normal e o outro é diferente. Você concorda com isso? É, concordo. Vanessa e Eliabe são distintos, certo? São, sim. Eu não sei de onde é a origem de Vanessa, mas Eliabe, ele é bíblico. Ele foi o irmão de Davi. Uhum. Você sabia que na Santa Ceia tinha um cara chamado André? Pô, André, ele passa agora. Parece que ele nasceu nos anos 90 esse nome. André, mano. André não é um apóstolo? Sim, ele foi um dos 12. Ele tava na Santa Ceia, mano. Mas você nunca tinha parado pra pensar nisso? Então, é o que eu pensando. Parece que o meu nome envelheceu igual leite. E André, igual vinho, sabe? Tem uns nomes que realmente, assim... Você fala, caraca... Ninguém vai colocar o nome do filho de Enoque. Abinadab, sabe? É. Se você não conhece a história da Bíblia ou tudo mais, você nunca ia falar que André é um nome bíblico. Verdade. Sabe? Igual Judas, Verdade. igual Jesus, assim. Você tem razão. Porque eu lembro que quando eu dava aula, a gente comentava muito assim, tipo, aluno que tem nome de apóstolo é sempre uns capetinha, sabe? Aí, ó. Então, eu nunca julguei um André dessa maneira. Tá vendo? Mas, tipo, Mateus, Paulo, Pedro... João. Não, e João a gente sabe, né, que é desde sempre. O antônimo de Maria, né? É sempre Maria ou João e tal. Eu não sei nem se eu já dei aula pra algum André na minha vida. Porque o André, ele nunca passa pelo que eu passei. Quando eu falo, meu nome é Eliabe. É árabe? Nossa, que diferente. Com Y, sei lá. André, pronto. É de sílabo. Os Andrés, eles são meio... acho que hoje não se nasce mais André, né? Não? Acho que não. Eu conheço alguns, mas... Adultos, né? Adultos. Acho que, assim como não nasce mais Cláudios... não, tem uma criança. André? Eu conheço um André... Quer dizer, eu sei da existência dele. Então, beleza. Você conhece um apóstolo. E é uma criança, aí, E é uma criança. Será que a mãe sabe, ou o pai sabe, que é o nome da Bíblia? Que foi um apóstolo? Eu acho que sim. Eu acho que deve saber. Não sei. Será? Já pensou? Eu tenho um filho, coloco o nome de André e falo assim, que lindo, nome bíblico. Eu vou ficar o quê? Aquele que, sei lá, segurou o soldado romano quando foi prender Cristo, sabe? Tem todo um arco assim e a pessoa só, nossa, o que quer dizer André? Significado de André. Boa pergunta. Eu sei que o meu nome é um nome inventado, né? Por um Viril. escritor. Viril? Viril! O cara dá duas sem tirar, Vanessa. Sem tirar. Pô, mano. André. Nossa senhora. Tá aí, fica aí, ouvinte. André, se você tiver nome de, né, estiver grávida de um... Se você se chama André, ou se você tá grávida de um André... Caramba, é isso. Só melhorou agora. Só melhorou, verdade. Bora pro papo. Bora. Bem-vindos a mais uma reunião do A. My God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Amigos e... anedotas. 1, 2, 3, 4. Olá, amigos desse podcast. Está começando mais um AA, o seu Amigos Anedotas. Eu sou Eliabe Santana e eu estou aqui com ela, Vanessa, nome comum, Dantas. E aí? Tudo bom, Van? Tudo bem, e você? Tudo bem? Eu estou ótimo e hoje o assunto é muito... Vai ser mais um daqueles assuntos que a gente vai refletir e vai sair igual talvez quando eu assistir Interestelar pela primeira vez, sabe? Porque eu já estava assim antes da gente gravar e talvez eu espero que os ouvintes fiquem assim enquanto escutam a gente. Tomara que sim. Hoje a gente vai falar de exemplo, pessoas exemplo, modelos de exemplo. Você é um exemplo? E aí? E às vezes... questionamento. E às vezes, tipo assim, não é porque a pessoa é um exemplo que é um exemplo bom, entendeu? Hitler é um ótimo exemplo a não ser seguido, entendeu? Exatamente. Se bem que ultimamente a gente tá tendo um pouco de dificuldade de fazer as pessoas entenderem, né? Ai, meu Deus.
Ai, conhece a história pra você não fazer, não repetir e tal. Mas é isso. Mas é isso, ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre exemplos e a importância de você seguir, a cobrança de alguém te ver como um exemplo e até mesmo essa carga que colocam na gente sem a gente querer, ou modelos que a gente segue, admira e tudo mais. Depois dos comerciais, né? Downy! Downy. Eu sou filho único, certo? Você é a irmã caçula. Certo. Você chegou em algum momento a ter o seu irmão mais velho como um exemplo? Ou os seus pais falaram, tipo, ó, faça igual o seu irmão, faça a faculdade, concurso público, sabe essa parada que geralmente é cobrado? É bem comum, né? Pra quem tem irmãos mais velhos, né? Eu nunca gostei muito dessas comparações, né? Eu cresci sendo a irmã do Felipe, então era meio chato, né? Tipo, o pessoal falava, você é a irmã do Felipe. Não que fosse uma coisa ruim, né? Mas me incomodava um pouco porque eu sempre tive essa questão com a minha individualidade, eu sempre quis ser eu mesma, então eu não gostava de ser comparada. Então, por eu ter estudado na mesma escola que o meu irmão a vida inteira, e ele teve aula com os mesmos professores que eu, então aconteceu de alguns professores virarem e falar pra mim, nossa, seu irmão é totalmente diferente de você, com um tom de desaprovação. Mas aquilo era o tipo de coisa que só me fazia ser mais eu. Então você nunca chegou a ser pressionada ou ter essa pressão você mesmo colocando? Não, porque eu me sentia muito revoltada. Então eu falava assim, eu sou bagunceira? Eu deveria ser menos bagunceira? Porque o meu irmão é menos bagunceiro, então eu vou ser mais bagunceira ainda. Entendi. Eu sou tipo meio... criar dois opostos, né? Você e o seu irmão. Sim. Apesar de hoje eu admitir que a gente tem, assim, muita coisa parecida, né? Não sei se é inevitável isso ou se é mais comum do que a gente pensa. Eu acho que é muito por causa da convivência, né? Que a gente não tem muita diferença de idade, né? E a gente chegou a conviver bastante. Hoje já nem tanto, né? Por causa do trabalho. Mas um dia alguém virou pra mim e falou assim, você e o seu irmão falam do mesmo jeito. Vocês têm os mesmos jeitos de falar. E aí eu fiquei assim, não, credo. Mas... E com seus pais, você acha que você teve isso? Porque, enquanto a gente grava, a Fernanda Torres vai concorrer ao Oscar. Filha da dona Fernanda Montenegro. Isso. Tipo, será que a Fernanda Torres, muito quando era mais nova, talvez, sei lá, criança, e vendo o quão grandiosa e talentosa a mãe dela era, e ela começou a seguir essa carreira, será que ela deve ter... O que deve ser óbvio que a dona Montenegro é um exemplo pra Torres. Né? Isso deve ser óbvio, assim. E acho que isso acontece também com outras personalidades. Então, sei lá, os filhos do Will Smith, ou o filho do Ronaldo, fenômeno, que foi, né, o que é um fenômeno. Mas ele é um DJ, ele só escolheu ser herdeiro. Ele não... ele é DJ. O filho do LeBron James agora está jogando junto com ele na NBA. Então, é claro que a gente consegue identificar ali os exemplos que esses filhos tiveram e tal. E aí você consegue visualizar nos seus pais tipo, eu falando de mim. Então, como eu fui criado por uma mãe solo, talvez o meu modelo de exemplo de mulher que conseguiu as coisas na raça. E não querendo romantizar o sofrimento. Deus me livre disso, né? Eu quero uma vida muito mais fácil e confortável do que eu puder. Mas é pensar do tipo, o que ela aguentou, o que ela passou, sabe? Sair da Bahia sozinha, vir pra cá, criar um filho no meio dessa grande São Paulo e tal e tudo mais. Eu consigo identificar ela como uma persona e um exemplo do tipo, eu quero ter, sei lá, metade da garra que essa mulher teve, entendeu? Sim. Olha, eu não sei se por uma questão de saúde mental, né? Porque eu tenho, assim, umas memórias bem vagas, né? Hoje eu vejo os meus pais, né? E eu sinto que a gente tem uma conexão muito maior agora, né? Mas... Sim, é você olhar pra essas pessoas e você pensar que eles passaram por coisas
principalmente a minha mãe, né? Meu pai, ele não é muito de falar sobre a infância dele, apesar de hoje ele tá falando bem mais, né? Uhum. Mas eu cresci escutando as histórias da minha mãe. Então, a minha mãe, ela cresceu em colégio de freira, né? Ela não virou freira, mas ela era em colégio interno, né? Que as freiras ficavam lá, né? Sim, sim. E assim, as histórias que ela contava de ficar ajoelhada no milho, de levar Cara, palmatória. Esse tipo de história é uma coisa que você pega e fala assim, caraca, não sei se eu aguentaria metade do que essa mulher aguentou. É isso. Mas que eu tenha forças pra pelo menos aguentar a cruz que eu tenho que carregar, né? É outros tempos, né? Sim, sim. Então, acaba sendo um exemplo. E meu pai também. Hoje, meu pai, ele conta pra gente algumas coisas. Eu gosto muito de conversar com a minha mãe, porque minha mãe, ela tem uma memória muito boa. Então, um dia que eu fui, em dezembro, quando eu fui num salão, né? E ela foi comigo lá no Bom Retiro, né? Uhum. E aí, olha que da hora, ela pegou e me mostrou, né? Ela falou assim, olha, eu trabalhava aqui que era a Bonafide, onde eu trabalhava. Mostrou a portinha. Aí do lado falou assim, aqui morava a Lurdinha, que era minha amiga. E a gente foi. Na hora de voltar, a gente voltou da outra calçada. E na outra calçada, minha mãe falou assim, ó, tá vendo lá a portinha onde eu trabalhava? Tá vendo que tem uma varandinha lá em cima? Eu falei assim, a gente ficava ali naquela varandinha, a gente jogava dinheiro preso na fio de nylon, e aí a gente ficava esperando alguém passar pra tentar pegar e puxava. Nossa, Meu clássica. Deus do céu. E aí ela falou que quando ela foi conhecer o meu pai ficou parado ali, né, do outro lado da rua, esperando por ela, pra ela sair do trabalho. Só que ela não conhecia meu pai pessoalmente. A minha mãe conversava com ele por telefone, né? Então ela falou que ela ficava o tempo inteiro indo lá na varanda pra poder olhar, né? E ele disse que tinha um cara feio lá. E ela falou assim, não, se for esse cara aí, eu não vou sair daqui hoje. Não vou sair daqui hoje. Só que aí o cara foi embora e o meu pai, né, apareceu. Aí ela falou, não, eu acho que é ele. Aí eles foram pro primeiro encontro. Ai, que bonitinho. E aí ela contando assim, tipo, foi aqui que eu briguei com seu pai, desci do carro. Falei, meu Deus do céu. Mas é legal, né? Eu penso assim, que falando em exemplos, né? Eu quero ter uma vida onde eu possa lembrar das coisas e ter esse bom humor que ela tem, né? Porque ela contando as coisas, você fala assim, meu Deus do céu, mulher, você devia estar chorando falando essas coisas. Mas como é que é a frase? Acho que foi o Ariano Suassuna que ele falou. Uma história mal vivida é uma boa história a ser contada. Acho que era isso. Né? Alguma coisa assim. Eu não sei se vocês já notaram, tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Se a vida de vocês, nesse ano agora, foi toda boa, experimente contar a um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1º de janeiro foi ótimo. No dia 2 de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Antes da gente gravar, né, eu tava arrumando aqui as coisas e eu tava pensando que saiu aquela lista de influenciadores, né? Recente lista. E eu fiquei pensando assim, que bom que eu não conheço 90% dessa galera que tá aqui, sabe? Porque o que eu devo imaginar que é o seguinte, cada linha daquela de influenciador deve ter os seus milhões de seguidores. Sim. E eu imagino que esses influenciadores devem ser exemplos para esses seguidores. E aí você já deve estar imaginando aonde eu quero chegar. Do tipo, você seguir uma galera que faz o bonde do tigrinho, sabe? Que faz umas paradas do tipo, mano, isso é crime, ou isso é errado, imoral, e blá, etc. Ou que fica vendendo uma vida fácil, uma vida de consumo desenfreado, sabe? Isso é um exemplo péssimo, né? Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, porque eu fico pensando assim, as pessoas que seguem essas pessoas, né? Elas... mas eu não curto nada do que ela faz. Mas você tá ali, você é um número importante. Porque é através daquele número que eles conseguem trabalho. E trabalho de publicidade, sabe? E eles não estão nem aí porque eles estão fazendo propaganda. Por exemplo, eu conheço algumas que estavam lá, né? E eu não fiquei impressionada de ver que uma dessas que estavam na lista tava falando lá que ela é muito exigente, ela não aceita fazer
a publi só pra ganhar o dinheiro, ela aceita se o cliente aceitar que ela use o produto por um tempo pra ela dar a opinião dela real. Caramba. Que é a Joyce Kitamura. Eu gosto muito dela, eu acompanho alguns vídeos dela, né? E faz tempo, na verdade, que eu não assisto. Não sigo ela no Instagram, porque eu já parei de seguir um monte de influenciador no Instagram, porque pra mim isso não é vida. E na minha opinião, a gente, hoje em dia, tá perdendo a noção, as pessoas estão perdendo a noção do que é trabalhar. Porque o pessoal hoje em dia quer ganhar a vida de uma forma fácil. Porque é isso que esse povo tá dando exemplo. Pô, então se eu viralizar na internet, eu vou ganhar uma grana. É isso que eu quero. É uma vida fácil. Ninguém quer ralar, trabalhar, se ferrar. Só que a gente tá perdendo, as pessoas estão perdendo o tato. As pessoas você vai encontrar alguém pra fazer um serviço, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu fui numa pizzaria com os meus pais e o meu irmão e a minha prima, e simplesmente o atendimento foi péssimo. E aquilo me gerou um pensamento que é esse, sabe? As pessoas, elas estão desaprendendo a trabalhar servindo as pessoas de alguma forma. Elas têm preguiça de perguntar, elas têm... nem pensa, na verdade, em perguntar nada, sabe? A gente pediu pra ligar o ar-condicionado e é uma coisa tão simples. Se você liga o ar-condicionado, você não abre a janela. Ela abriu as janelas. Ela falou, olha, eu vou ter que abrir as janelas, porque a gente não pode fechar a porta. Assim, tudo bem, você pode deixar a porta aberta, mas pra que você vai abrir as janelas? Consome mais energia ainda. Então, assim, aquilo gerou um certo desconforto. A gente pediu uma pizza, eles mandaram a pizza errada. A gente pediu pra trocar, né? Eles trocaram. E aquilo gerou uma sensação, assim, muito de tipo, eu nunca mais volto aqui. Aí eu fiz um comentário que foi o seguinte: eu acho que é um fato que eles não querem que a gente vá na pizzaria comer lá. Porque no próprio cardápio deles está escrito peça online, é mais barato. Entendi, faz sentido. Eles estão incentivando o online, né? É, então a gente tá perdendo disso, né? Porque é isso, o pessoal não quer mais trabalhar, né? Eu não vou falar pra você assim que eu quero viralizar porque eu quero ganhar dinheiro fácil, nem nada, porque Deus me livre de viralizar. Todo mundo sabe que eu tenho pavor disso, não quero ser reconhecida na rua por ninguém. Mas se alguém vira pra mim e fala assim, tem aqui um dinheiro fácil pra você, é claro que eu vou querer um dinheiro fácil. E ainda falando dessa galera que saiu a lista, tipo, acho que até o Carlinhos Maia foi no Caldeirão do Hulk, ele levou uma bronca do Caldeirão do Hulk, porque ele falou que ele não era responsável pelas coisas que ele fala, porque ele é só um cara que veio do Nordeste e tudo mais. E aí o Luciano Huck falou que não, que a partir do momento que ele ganha uma relevância social, ele se torna uma figura pública, ele é sim responsável pelas coisas que ele fala, e de tomar cuidado, afinal, como a gente tá falando, tem milhões de pessoas que veem ele como exemplo, de querer seguir Exatamente. A carreira dele, da forma, se ele falar compra X, a pessoa vai lá e compra, e eu nunca tive uma proximidade já com diz ninguém o nome, assim. Né? Já diz o nome, influencer. Então. Ele tá ali pra influenciar. E aí eu não sei, porque é igual eu vi uma frase no X, convivendo com outras pessoas que eu percebi que eu tive uma boa educação em casa. Sim. E aí, Sim, tipo, total. eu não tenho nenhuma proximidade com ninguém que eu sigo virtualmente falando, os famosos falando, sabe? Seja Casimiro, seja, sei lá, Jovem Nerd, essa galera que tem o seu nicho, assim. Eu não consigo, cara, ter essa proximidade e seguir a risca e seguir todos os passos, sabe? Façam A, façam B, e eu vou lá e faço A, faço B. É muito mais fácil eu seguir alguém que tá no meu corre, que tá junto do meu rolê ali. Por exemplo, tem uma galera no meu trabalho que eu admiro como pessoa e como um profissional. Principalmente como profissional, porque está no salão de trabalho. E um deles é o jornalista, o Júlio. Ele foi formado jornalista e quão foda é o trabalho dele, sabe? Que eu leio as matérias, os releases que eles fazem, o comportamento e como ele lida com o presidente da empresa, a gerência e tudo mais.
como ele tem uma sagacidade, um timing de responder as coisas rápido, sabe? Um pensamento lógico muito fácil. E, cara, pra mim, ele é um exemplo do tipo de um profissional que eu quero ser, sabe? Seja lá onde eu estiver, ou qualquer outra empresa. É um modelo que eu falo assim, cara, eu quero ser você quando crescer, sabe? É isso. Sim, é isso. E aí eu tenho outros modelos que é muito mais próximo, sabe? Os meus amigos que estão ali junto comigo, até mesmo colegas distantes, assim, entre aspas, mas que eu falo assim, pô, tá aí, essa pessoa aqui, né, nesse segmento eu queria ser igual a ele. Tem uma empatia tão gigante quanto ele tem, que é uma coisa que me falta, e eu olho a minha psicóloga, sabe, a paciência que ela tem de me ouvir, e esse tipo de coisa. Mas dessa galera famosa, pô, zero. Eu percebi em mim, principalmente durante a pandemia, o quanto essa influência pesava em cima de mim, né? Porque durante a pandemia foi quando eu mais consumi as redes sociais de influenciadores e tudo mais, né? Principalmente de influenciadores que falam sobre maquiagem, moda, né? Então, isso é o que eu gosto. Então, eu acompanhava, eu assistia e tava lá, vou testar tal coisa de tal marca. Aí eu falei, pô, legal, gostei do vídeo, então ia lá, comprava, né? E eu já tenho uma questão com o consumismo que eu preciso manter um controle. Então, eu parei de seguir todas essas pessoas porque o perfil delas não é um perfil para só mostrar a arte delas, as maquiagens e tudo mais. É um perfil de publicidade, elas vão querer vender alguma coisa, né? Naturalmente. Então, assim, pra mim, perdeu muito a graça. Eu gosto de seguir, por exemplo, artistas que estão começando, né, que tem as artes deles, né? Eu tenho uma colega que ela faz personalizações. Nossa, o trabalho dela é incrível. Continuo seguindo ela e eu falo, ela pode um dia até parar de me seguir, mas eu não vou deixar de seguir ela porque eu gosto muito da arte dela, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Você vê uma pessoa e entender qual é o exemplo que ela tá te dando, né? Isso, a parte que te falta, né? Exatamente. e é um pouco também você entender o quão bem te faz, né? Acompanhar aquilo. Não sei, eu percebi que pra mim não dá muito certo. Então, geralmente, quando eu começo a seguir alguém, que essa pessoa começa a fazer muita publicação de publicidade, essas coisas, eu vou perdendo o interesse aos poucos, porque passa a ser só isso. E é bom que a pessoa esteja ganhando dinheiro com isso, né? E é só um produto, né? Acaba virando só. Só que aí o que acontece? A gente vem naquele momento onde a gente para e pensa, é concentração de riqueza, porque essas pessoas estão ganhando absurdamente grande quantidade de dinheiro para poder postar uns 3 vídeos, sabe, na internet, enquanto a gente tá aqui ralando pra caramba pra conseguir ganhar no mês o que elas tiram postando uma foto. E olha lá. Me lembrou também aquele, por exemplo, você é uma mulher solteira, e aí quando eu falo pra você o nome Rodrigo Hilbert, te vem automaticamente na cabeça o homem perfeito. No seu genérico, no seu popular, porque, está frio aqui, vou criar uma lareira e vou colher a lenha e tudo mais. As crianças querem brincar, vou construir uma casa na árvore, esse tipo de coisa. E aí, claramente, ele é um exemplo que as mulheres buscam como um homem perfeito e que talvez os homens queiram ser. Aí eu acho que essa segunda opção, acho que talvez alguns homens poderiam se inspirar nele, né? Se inspirar. Mas eu acho que não. Vai mais ele pega o atalho do tipo, é impossível ser assim, então continuarei sendo como eu sou, né? A gente tava conversando que você falou que Thaís e eu é um modelo de casal pra você. E caiu um piano nas minhas costas quando você falou isso. Eu fico assim, ai meu Deus. Porque eu também já tive isso de casais modelos pra mim e de pessoas muito próximas e que o casal não existe mais. Mas eu acho que é importante explicar da onde veio essa conversa, né? Explique. Porque eu tava falando sobre isso, né? E aí eu falei pra você que tinha um casal, né? Que eu via as postagens na internet e super casal bonito. Eu falava assim, nossa, que legal. Quero viajar. Quando eu tiver um namorado, quero viajar igual a eles, fazer videozinhos. Será que eu vou ter saco pra isso? Não sei. Mas eu achei muito bonito, achei legal. Quero ser igual a eles quando eu tiver um namorado. Aí, do nada, essa pessoa vira pra mim e fala assim, estou separando. Ok. Quê? Tan. O quê? Não, mas tipo assim...
Como assim? Semana passada vocês estavam postando fotos, assim, super apaixonados, assim. Não, aquilo lá é foto. É, eu fiquei vitrine. assim, meu Deus do céu. Foi quando eu caí, assim, na real, que eu falei assim, não dá pra gente ficar com isso na cabeça, né? Então as pessoas já têm muito esse negócio de... rola muito na internet, né? Eu lembro da época quando foi o William Bonner e a Fátima Bernardes que eles se separaram. Sim. Ai, meu Deus, não sim. acredito mais no amor, que não sei o quê, que pipi, O Brad Pitt, a Jolie. E recentemente eu vi que a Pitty tá se divorciando. E aí, eu vi alguém comentando, falando assim, gente, como é que vocês falam assim, tipo, tantos anos juntos pra no final não dar certo? Pelo contrário, deu muito certo. Porque eles estão simplesmente indo cada um pro seu canto. Teria dado errado se eles estivessem entrando com ação judicial, brigando por um monte de coisa, aí tivesse dado merda de qualquer tipo de forma. E não, eles simplesmente chegaram à conclusão de que não dá mais. Vamos pra cada um pro seu canto. Deu certo até aquele momento, né? Exatamente. Eu acho que é um pouco disso, né? As pessoas, elas têm um apego nessa ideia de que não, o amor é pra sempre, o que é uma cilada, porque é assim que as pessoas se prendem em relacionamentos fadados ao fracasso. Uhum. E também ter essa coisa de, eu quero ter um relacionamento igual essa pessoa tem o relacionamento dela, porque não é... Você não sabe o que você tá vendo. A gente só vê a vitrine, a gente só vê a embalagem, eu acho que é isso, a gente nunca vai conhecer. E hoje, por exemplo, eu tenho amizade com você, tenho amizade com a Thaís, então eu converso com você, converso com a Thaís, e eu entendo, por exemplo, eu vejo vocês como um exemplo não de, tipo, casal perfeito, mas como um exemplo de casal adulto. Que conversa, que se respeita e que pode até brigar, né, e tudo mais, mas vocês super se respeitam e eu gosto da parceria que vocês têm, né? Sou madrinha de casamento, defendo este casamento com todas as minhas forças. É o seu papel como madrinha. É o meu papel como madrinha. Que eu já fui madrinha de um casamento que acabou, né? Mas... Olha aí, ó. Era um casamento que estava fadado ao fracasso. Só que ninguém me escutou. Então... E aí, assim, tomar... Igual eu estava falando aqui, para também não ficar chovendo no molhado, tem diferenças de você se inspirar, né? Do que você seguir. Então, hoje, o culto ao corpo perfeito, sei lá, parece que todo ano tá mais impossível de ser alcançado. E aí, aquele exemplo, você fica assim, puta, eu nunca vou conseguir chegar nisso. E isso porque a gente não sabe que a vida da pessoa é totalmente diferente, né? De dieta, de condições, fora os medicamentos que ela usa, o Ozempic da vida também e tudo mais, mas o que vende pra gente é o que a gente quer seguir e que quer ser modelo, e isso é muito maléfico para nossas vidas, né? Eu fiquei muito refletindo de uma amiga minha que ela era um labrador, a gente fala, viciada em amar, né? E aí eu fico... E aí, pra mim, eu acho que ela é um exemplo do tipo... Quando ela gosta de verdade, ela sente de verdade, sabe? Então, quando ela tá com saudade de você, ela tá realmente com saudade, não é só da boca pra fora. E quando a gente se encontra, é aquele abraço demorado. É a pessoa que ama viver e ama a vida, sabe? Como diz o Establish, o que é a vida? A vida é maravilhosa, sabe? E aí eu fico pensando, pô, eu quero ser assim, sabe? Eu não quero ficar aquela pessoa apática com tudo, que acha tudo nota 5, não vive uma intensidade, seja, sei lá, fazendo uma viagem ou no seu relacionamento, é tudo morno, e eu não quero isso, né? Então, quando eu vejo essa intensidade com que ela vive, com que ela demonstra as coisas, que hoje o jovem fala que é emocionado, e aí parece que agora é errado ser emocionado. Não. Eu vejo ela como esse exemplo de... Até quando eu tô contando a minha felicidade, eu vejo que ela está sorrindo, com olhos brilhando, ela tá feliz em ver a minha felicidade, né? É uma pessoa que... A Virgínia jamais vai me dar esse tipo de exemplo. Exatamente. Que gratuito, né? É gratuito, mas tudo bem. Mas é isso, que a gente possa ter esses tipos de pessoas reais, né? De exemplos reais. E não só apenas uma fachada ou algo que é te mostrado, um produto a ser vendido. No final da vida, no final do dia, tudo é capitalismo. Tudo eles querem que você compre, que você siga, que você faça parte de tal grupo, de tal seita e blá blá blá. Mas que nossos exemplos sejam reais de
pessoas reais, né? Sim, exatamente. A gente tem que entender que às vezes a pessoa que tá lá do outro lado, ela é humana mesmo, né? Exato. Eu não vou dizer que essas pessoas que eu sou totalmente contra a existência delas no mundo. Forte. Aspas forte. Brincadeira, tá, gente? Mas tem muita gente que tá aí se expondo pra poder tentar expor o próprio trabalho, né? E no final das contas a galera fica cobrando algumas coisas que eu fico pensando assim, gente, não, como assim? Sabe, a pessoa faz cerâmica, ela tá lá postando cerâmica e alguém pega e comenta falando assim, mas você não vai mostrar o seu dia a dia? Tipo, não, eu só quero mostrar minha cerâmica, não quero te mostrar meu dia a dia. Pra que você quer me ver acordar, né? Então, sei, eu acho que as pessoas precisam ter outras pessoas como exemplo, mas principalmente se enxergar como ser humano para poder viver a própria vida, né? Porque eu tenho a sensação de que as pessoas vivem agora só assistindo, só se assistindo. Como que é a interação com pessoas que você conhece há tanto tempo? Entendi. Vocês são amigos ainda? É só meio que só você compartilham. tá de espectador só, né? Você só fica vendo os stories dessa pessoa, curtindo, trocando vídeos. Como é que é isso? Né? Forte também. Então, quando eu falei pra você de você ser um exemplo que você falou que caiu um piano em você, né? Depois passou, depois eu toquei o piano. Então, foi um pouco disso que eu tava pensando, né? De ser um peso, né? Ter uma pessoa que te vê como um exemplo, né? Ter essa cobrança interna, né? Se você tem isso, né? Porque eu cresci assistindo esses vídeos, né, de reportagem, né, de artista e tudo mais, e eu acompanho muito essa coisa do jovem que é artista, né, começa ali criança, aí passa pela adolescência, e aí começa a mudar totalmente, né, as meninas, por exemplo, começam a se sexualizar um pouco mais, e as pessoas ficam, meu Deus do céu, por que isso? Seus fãs são crianças, que não sei o quê. E aí eu fico pensando, as pessoas comentam, né, que exemplo que você quer dar, né? E também tem essa coisa, né? Se a pessoa ela ficar se prendendo no que ela era de exemplo, ela não vai pra frente, né? Nada muda. Nada muda, exato. Então eu acho que ninguém tem o direito de colocar esse peso em cima de ninguém. Mas vão colocar, eu acho que é inevitável. Sim, é inevitável, mas eu acho que você não pode levar isso pro coração. Entendi, certo. Entendeu? Que é a frase do Pequeno Príncipe? Tu te torna responsável por aquilo que cativas? Sim, que eu acho patético isso. Que eu não concordo mesmo. Então, se você me falou que eu sou um exemplo pra você, independente de qual área, tipo, eu tenho que continuar vivendo a minha vida e não pensando, puta, o que a Vanessa vai pensar? Exatamente. Já pensou? Não dá. Haja terapia, né? Haja terapia. E eu acho que, sim, a pessoa que se incomoda, né, com o ritmo da vida do outro, né, ela precisa de terapia, né? Porque como é possível um negócio desse? Van, eu acho que a gente pode dar o exemplo de como manter um podcast ativo e sem perder o ritmo, finalizando por aqui. Afinal, a gente não quer ser um exemplo de um podcast maçante que dura 3 horas. Detestamos esse tipo de gente, que fica bem claro. Brincadeira, mas esse papo vai ficando por aqui e a gente quer saber de você, o que você acha desse assunto. Comenta com a gente, manda lá nosso comentário no Spotify ou em qualquer agregador de áudio que você esteja nos ouvindo. A gente quer continuar esse papo e também a nossa rede social, que é só o Instagram, amigos underline e anedotas. E underline anedota. Amigos anedotas, você vai achar a gente, né? Acho que somos os únicos. Se não, vai lá. Se você provavelmente segue a gente, ou não sei. Pode mandar aquela DM extensa que a gente vai ler e talvez comentar aqui no próximo episódio. Certo, Van? É isso aí. Tá certo, meu amigo. Então a gente se vê na próxima. Um beijo e um cheiro. Tchau. Beijo, tchau.